Existe uma oração judaica feita em Rosh Hashanah que a gente pede para ser ou filho de Deus ou servo de Deus. Hoje a gente vai entender o que isso significa do ponto de vista cabalístico. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana encerramos a leitura da porção de Tzaf, hoje focando nos parágrafos 59 e 60 do Zohar, quinto ano de leitura. Bom, como eu disse, tem uma oração em que a gente fala, olha, por favor, eu quero ser ou filho de Deus ou servo de Deus. E aí, um pouco estranho, né? A gente está pedindo para ser entre filho e servo, o que significa isso? O Zohar começa explicando que, na verdade, é o seguinte, a gente sempre nasce servo de alguma coisa, né? A gente nasce no mundo de servidão. Só que o que acontece? A maioria de nós nasce servo do que a gente chama na Kabbalah o faraó. Faraó são assim as forças estranhas desse mundo, o mundo material, o mundo do dinheiro, o mundo físico, né? O mundo de idolatria, onde a gente não conhece a verdade, e a gente fica, muitos de nós infelizmente, servos desse sistema. Bom, e aí claro que o objetivo, se a gente puder, é ganhar consciência, expandir a nossa mente e sair dessa servidão, que é representada por Pessach, que está chegando, né? Sair do Egito, sair da servidão do faraó e passar a viver em outro estado. Só que esse outro estado também é uma servidão, diz o Zohar. A gente continua sendo servo, só que agora de quê? De Deus, né? Então eu parei de servir a coisas que não interessam na essência, coisas que são idólatras, coisas que são do mundo material, para ser servo de Deus. E aí você fala, bom, legal, então esse é o nível que eu quero, né? Ser servo de Deus. Mas na verdade o Zohar fala que existe um nível ainda melhor do que ser servo de Deus, que é ser filho de Deus, né? E aí entra a oração que a gente falou no começo. Então quando a gente vai lá no Rosh Hashanah, no Ano Novo, e fala eu quero ser ou filho ou servo de Deus, são duas opções boas em relação a ser servo do faraó. Isso a gente não quer. No Rosh Hashanah eu falo, eu quero ter uma relação com Deus, não com o faraó. Só que nessa relação com Deus tem dois níveis. Ou eu sou servo, ou eu sou filho. Bom, acho que não precisa nem explicar. O filho de Deus, ele tem direitos que um servo de Deus não tem, né? O servo de Deus já é muito legal, como a gente falou, mas ainda é um servo. Ele está obrigado a fazer certas coisas, ele está preso por certas regras, ele está limitado por um monte de questões. O filho tem uma liberdade, né? O Zohar compara o filho com a pessoa que está no estado de Shabat. Ela consegue gozar a vida, ela consegue viver livremente, com prazeres, né? Eu acho que é um jeito aqui muito, muito sutil do Zohar falar como é que a gente está encarando a nossa relação com Deus. A minha relação com Deus me aprisiona, né? A minha religião, a minha espiritualidade me torna um servo com restrições, obrigações, pesos e limitações, ou ela me faz perceber que eu sou filho de Deus e que também pode pôr as suas obrigações, claro, a relação pai-filho também tem isso, mas é uma relação que tem também amor, carinho, liberdade, permissões, né? E digamos assim, benefícios e privilégios. Então acho que é uma reflexão bem interessante para a gente fazer. Qual é a nossa situação? Nós somos servos do faraó, somos servos de Deus ou somos filhos de Deus? Um bom dia a todos, Shabbat Shalom e tudo de bom.